Olá, meu nome é Raíssa e essa é a prática 1 do Laboratório de Eletrônica de Potência, sobre a modelagem térmica do circuito com semicondutores de potência. Na primeira parte, na primeira questão da prática, é pedido que o circuito seja montado no ambiente de simulação, no caso, o ambiente considerado é o P-Sim, e essa foi a montagem do circuito. Na questão 2, pede-se que no datasheet se localize duas informações sobre o semicondutor de potência. No caso, a tensão de condução direta, tensão de polaridade direta, né, com a corrente igual a zero, ou seja, a tensão inicial, e a resistência do diodo. E isso foi conseguido a partir desse gráfico aqui, que, acompanhando a curva de temperatura de junção em 25 graus Celsius, que é essa aqui, estimou-se ela quando o eixo da corrente de polarização direta chegasse em zero, e aí ela seria de aproximadamente 0,6 volts. No caso, para a resistência, foi considerada a lei de Ohm aplicada a uma aproximação linear dessa curva, que se daria nessa região aqui, e seria calculada de novo, né, através de uma lei de Ohm, na qual a gente considera que a corrente máxima da aproximação linear foi de 30 A, de forma que nós teríamos esse cálculo e essa resistência de aproximadamente 35 miliohms como resistência do diodo. Na questão 3, pede-se que seja dimensionada uma carga para que, a partir de uma tensão eficaz na fonte de 110 volts, tivéssemos uma corrente eficaz de 5 A na carga, considerando que tanto a indutância como a capacitância presentes no circuito não teriam nenhum efeito, ou seja, a indutância funcionando como um curto-circuito e a capacitância como um circuito aberto, tendo assim um aparelho praticamente resistivo a ser analisado. Dessa forma, considera-se apenas uma lei de Ohm simples com a divisão de tensão por corrente para ser encontrada a carga. É importante ressaltar apenas o detalhe de que, por termos a presença de um diodo, a onda de tensão nessa carga ela é uma onda retificada, ou seja, a parte negativa dela é completamente anulada, de forma que nós temos uma onda normal na primeira parte do ciclo e uma parte nula na segunda metade desse ciclo. Ondas dessa natureza têm uma característica matemática de que a tensão eficaz é a metade da tensão de pico, de forma que, calculando a carga por valores eficazes, ou seja, tensão eficaz sobre corrente eficaz, nós temos que a tensão eficaz seria calculada dessa forma, levando em consideração que a resistência do diodo seria desprezível frente à resistência da carga, né? E aí, dividido por uma corrente eficaz de 5 A, nós teríamos a carga nesse nível aqui. Em seguida, é considerado o circuito elétrico e térmico, né, do funcionamento considerado. E pede-se na questão seguinte que sejam dimensionadas essas informações aqui, sejam encontradas essas informações acerca desse sistema, no caso, as resistências térmicas de junção e de cápsula em ambiente, e as capacitâncias térmicas de junção e de cápsula. Primeiro que esse valor de resistência de junção e cápsula pode ser encontrado no datasheet do diodo, de forma que tem esse valor aqui. No caso da resistência de cápsula em ambiente, ela é dimensionada a partir de um cálculo, que seria a resistência da cápsula menos a resistência de junção em ambiente menos a resistência de junção e cápsula, nesse caso resultando numa resistência térmica de 69,1 graus Celsius por watt. Na capacitância térmica da junção, nós temos primeiro a consideração dessa relação, que seria a impedância térmica dessa região como uma resistência dinâmica, que nesse ponto específico, nesse instante específico, vai assumir esse valor aqui, que é o equivalente a 63% do valor em regime permanente. Diante disso, nós localizamos nesse gráfico, também presente no datasheet do componente, que existe essa relação aqui,
para o cálculo da capacitância térmica da junção. Além disso, nós temos ainda um último cálculo, que seria da capacitância térmica da cápsula, né? Que nós consideramos uma aproximação, de forma a conseguir essa informação a partir desse cálculo de informações também presentes no datasheet do diodo. Pronto, dando continuidade à nossa apresentação, eu fiquei com a parte 6 ao 10, então nós fizemos aqui as fórmulas para encontrar a temperatura de junção, que seria a temperatura de junção menos a temperatura da cápsula, igual a potência, vezes a resistência de junção com a cápsula. Bom, aí aqui a gente fez a formulação, e pelos valores que foram dados, né, pelo datasheet, da resistência 0,035, mais a tensão de 0,6 e a corrente eficaz, né, de 5, nós encontramos um ID médio de 3,18. Eu também encontrei outras fórmulas que poderiam ter sido mais práticas também, que no caso seria, porque como funciona, né, se tratando de ondas correntes senoidais, o valor médio no período é 0. Então, como é só meio período, que é a área positiva, a gente pode calcular multiplicando aqui o 0,637 vezes o I, que seria 5, que dá 3,18. Após isso, a gente encontrou a potência de 2,78 watts, e com fórmula, a gente encontrou uma temperatura de junção de 177,5 graus Celsius. Bom, essa aqui foi a apresentação do nosso circuito. Posso mostrar aqui as duas simulações. Então, essa aqui é a primeira, que vai do tópico 6 ao 10, e a do Jadir, que vai do 11 ao 15, né, o tópico 15. Bom, voltando aqui à nossa prática. Então, fizemos aqui as simulações de acordo com o roteiro do tópico, o roteiro do Domênico, certo? Que foi ministrado 2 vídeos. Bom, e após montado esses valores, nós fomos encontrar o circuito aqui com a presença do dissipador de calor, né? Com base em novos valores, né? Então, a gente encontrou o valor da resistência, que é visto pelo datasheet do dissipador, né, considerado pela prática. Então, dessa forma, o datasheet é dado com resistência, né, do dissipador de 8,35. E a gente encontra aqui a capacitância de 55,2. Então, fizemos aqui as substituições. Então, aqui, 55,2 e 8,35. Ok? E nós encontramos essa temperatura de junção de 76,81. Aqui, quando eu fui bater o print, ficou um pouco mais alto, mas estava em 76, depois passou para 77. Então, aqui conforme o simulado. Bom, aí na questão 9 e 10, são perguntas teóricas. Pergunta qual seria a função da pasta térmica. Então, a principal função seria conduzir, né, e auxiliar nessa dissipação do calor. Então, o material utilizado na aplicação do diodo, também o material utilizado para a produção de dissipador, possui poros microscópicos em sua superfície, nos quais podem haver o acúmulo de bolhas de ar. Nesse sentido, a pasta térmica é utilizada para preencher essas possíveis áreas, nas quais poderiam haver ar, né, entre a cápsula e o dissipador, permitindo assim a transmissão de calor, já que o ar não é um bom condutor térmico. E no tópico 10, ele pergunta qual seria a função da mica. Então, resumidamente, um isolante. Então, atua como isolante, tornando o componente um pouco mais seguro. Alguns componentes eletrônicos possuem partes metálicas em sua estrutura mecânica. Dessa forma, em contato com outras partes metálicas, né, poderia sair um mau funcionamento ou até um curto-circuito, né? Então, ocasionaria uma falha. Nesse sentido, a mica entra como isolador, que promove a isolação entre os componentes do circuito e dissipador ou qualquer outra parte metálica, sem comprometer ao mesmo tempo a dissipação de calor. Então,
Essa aqui foi minha parte, vou passar agora para o Jardim. Eu sou o Jardim, vou dar continuidade à prática. Vamos agora para a questão 11. Na 11, é pedido que seja feita a simulação do efeito do dissipador com massa dupla, mas que a gente continue mantendo a resistência já calculada anteriormente. Dessa forma, iremos calcular a nova capacitância térmica que o dissipador irá apresentar. Então, vimos aqui que a partir desse cálculo que a nova capacitância será de 110,4 Joule por grau centígrado. Então, iremos montar o circuito, que pode ser visto aqui na figura 10, que a gente alterou apenas a parte do capacitor, e o resultado da simulação a gente irá ver na figura 11. Ao analisar a figura 11, é possível ver que a temperatura quase não se alterou com o que já foi simulado anteriormente, como pode ser visto aqui. Na 2, é pedido que seja simulado um fluxo de ar de 1 metro por segundo e 4 metros por segundo. Até o momento estavam sendo utilizados 0 metros por segundo, então a gente tinha um valor de resistência. Para pegar ao simular com o novo tipo de fluxo, para 1 metro por segundo e 4 metros por segundo, teremos uma nova resistência térmica. Então, a gente tem que olhar o datasheet do fabricante, mostrado aqui na figura 2, para a gente saber quais as novas resistências térmicas. Quando for 1 metro por segundo, iremos utilizar 4,5, e quando for 4 metros por segundo, iremos utilizar 2,4. Então, a gente alterou a resistência na simulação e foram geradas as figuras 13 e 14. A 13 para 1 metro por segundo, que a gente pode ver que em relação à simulação antiga, teve uma diminuição na temperatura da junção. E na 14, a gente vê a simulação para a velocidade de ar de 4 metros por segundo, que a gente também vê um decaimento na temperatura final. Visto que nessas situações de 1 metro por segundo e 4 metros por segundo, a resistência térmica cai. Então, como a resistência térmica decai, é possível ter uma maior troca de calor. Então, a temperatura de junção vai se estabilizar em uma menor temperatura. Na 13, pede que volte para a velocidade de 0 metro por segundo. Então, a gente retorna a resistência inicial de 8,35 e vai substituir o capacitor para aluno de 1 pico para aluno de 100 micro Faraday. Então, aqui a gente tem a alteração do capacitor, como pode ser visto na figura 15. E na figura 16 a gente vê a simulação dele. E aí na junção a gente vê que acontece um aumento dela. Anteriormente era por volta de 230 graus Celsius e agora a gente teve um resultado de 283. Na 14, é pedido que seja voltado à situação inicial do capacitor e troque apenas o indutor. Como pode ser visto na figura 17, o capacitor voltou a ser de 1 pico e a indutância passou a ser 10 mH. O resultado da simulação da temperatura a gente vê na figura 18 e vemos que ela praticamente se manteve igual, em um valor de 228 graus Celsius. Agora, na questão 15, é pedido que seja combinado os dois efeitos, o capacitor e do indutor. Podemos ver a modificação na figura 19, aqui o indutor e aqui o capacitor. E na figura 20 a gente pode ver a simulação final da temperatura da junção. E podemos perceber que teve um aumento considerável em relação ao inicial, ficando com a temperatura final de 288 graus Celsius.